Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus, que é a coluna e a firmeza da verdade, aquela que detém a única verdade que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, e sem Ele, sem o nome dele, nada pode ser feito. Então, no nosso último estudo, irmãos, nós vimos aquele Pedro descendo, né? Vimos primeiro Estevão demonstrando o poder do Espírito Santo que foi concedido no dia de Pentecostes. Depois vimos Filipe e depois vimos Pedro, né? Saímos de Filipe, o apóstolo Filipe, que fez aquela revolução toda com sinais, maravilhas. E agora descemos com Pedro até a cidade de Lida, onde lá uma discípula do Senhor chamada Tabita tinha falecido, adoeceu e faleceu. E o que aconteceu? Mandaram chamar Pedro. Pedro chega lá e as viúvas que Tabita tanto cuidou quando ainda era viva. Tabita era uma discípula, não de palavras, não de ouvir. Ela era uma discípula do Senhor Jesus Cristo de obras. Ela fazia, ela ajudava os pobres, ela dava esmola, ela fazia tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo pediu. Ela amparava, ela tinha amor pelo próximo, mas ela faleceu. E isso foi uma tristeza muito grande para as viúvas que eram ajudadas por ela. Quando Pedro chega lá, as viúvas cercam Pedro, chorando muito. Ela era muito querida pela comunidade, porque era uma pessoa que se dedicava com o exemplo de ser seguidora de Jesus. Ela aprendeu com Jesus Cristo. E isso é o que importa. Aprender com a denominação é uma coisa, aprender com religião é outra, aprender com homens é outra, mas aprender com Jesus Cristo faz toda a diferença. Então, quando Pedro sente isso, o que é que Pedro faz? Manda todo mundo sair, vai lá, ora ao Senhor insistentemente, pede ao Senhor, depois se levanta e diz: Tabita, ergue-te agora. E ela se levanta, abre os olhos e se levanta. Pedro entrega a todos ali. Aquilo foi uma notícia que se espalhou. Mas, no mesmo tempo, irmãos, temos Cornélio aparecendo. Quem era Cornélio? Um oficial romano do exército romano, de uma classe social do exército romano, das patentes mais altas, chamada de coorte italiana. Eram oficiais de muito poder, de muito prestígio, que ficavam instalados em cada província dominada pelo Império Romano. Então, Cornélio fazia parte deste grupo de oficiais. Só que ele era diferente dos oficiais romanos. Ele aprendeu a amar a lei de Moisés, o povo de Deus e as coisas de Deus. Então ele se esforçava muito dando esmola, fazendo tudo de bom. Tudo que ele recebeu de ensinos da lei de Moisés, ele praticava, orava. Gentios de outras nações, era difícil isso acontecer. Orava insistentemente, observava a lei de Moisés, dava esmola, tinha bom testemunho, amava a nação dos judeus, porque eles detinham o templo ali em Jerusalém. Ele é daquele tipo que nós podemos chamar quase evangélico. Está nos cultos, né? Respeita, diz que o caminho é esse mesmo, o evangelho, diz que Jesus Cristo é, mas ainda não se decidiu seguir Jesus Cristo. Acha bonito, diz que é a verdade, é amigo do evangelho, como nós dizemos assim, mas ainda não decidiu seguir. Era Cornélio. E quando Cornélio estava numa oração em sua casa, gente, orando a Deus, apareceu um homem, vestidos de branco, com roupas resplandecentes de luz, numa visão a Cornélio. E este homem, este anjo, diz a Cornélio: Cornélio, tuas orações foram ouvidas diante de Deus e tuas esmolas estão lá, gravadas diante de Deus. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Mas ainda isso não contribui para a tua salvação. Isso é para você aqui na terra. Mas para a salvação não é esse o caminho. Manda chamar Pedro, que está na cidade de Jope, agora, à beira-mar, na casa de Simão, o curtidor. Manda chamar Pedro, ele vai vir aqui e vai te ensinar o caminho que tu deve trilhar
para conseguir a salvação, porque somente obras materiais suas não vai te dar a salvação. A salvação é pela fé, pela graça. É de graça a salvação. Nunca pode ser comprada com boas obras. Nunca. Então, Cornélio, com aquela visão maravilhado, ele manda, depois que acaba a visão, ele manda chamar Pedro. Pedro, quando chega, irmãos, Cornélio ficou tão maravilhado. E não é para pouco não, viu? Não é para pouco não. Você está orando e de repente, você não faz nem parte do povo de Deus. Cornélio era gentil, irmãos. Cornélio não era judeu, ou seja, Cornélio não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Deus que foi separado dos outros povos para servir somente a Deus. As outras nações serviam outros deuses. Somente o povo judeu servia ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada. Então tinha essa separação entre os judeus e o resto do mundo. Cornélio fazia parte do resto do mundo. Então ele orando, porque ele se converteu à religião judaica, à lei de Moisés. Ele orando, aparece um ser resplandecente na frente dele. Foi muita coisa para ele. Certo? Quando Pedro está se aproximando da casa dele, ele sai da casa dele, vai até Pedro, e ainda com aquela imagem. Aquele homem, aquele anjo apareceu para mim. E ele disse o nome deste homem aí, Pedro, para eu mandar chamar ele. Esse homem deve ser alguma coisa muito santa. O que Cornélio faz? Que é normal isso acontecer. Não deve, mas é normal. Ele correu para Pedro, se ajoelhou e adorou a Pedro. Pedro toma aquele susto na hora, aí pega Cornélio, levanta ele e diz: ergue-te, Cornélio, porque eu sou homem igual a tu. Tem que se ajoelhar diante de mim não tem que adorar não. Mas era compreensível que Cornélio fizesse isso. Por quê? Porque tudo era novo ali. Ele ainda ia aprender o Evangelho. Ele não sabia daquelas coisas. Ele não sabia que só o Senhor Jesus Cristo merece adoração. Só o Senhor Jesus Cristo merece honra. Só o Senhor Jesus Cristo merece poder. Cornélio é diferente de muitos hoje, que mesmo sabendo disso, ainda se ajoelha diante de uma imagem que diz que é de Pedro. E ora a Pedro. Se Pedro estivesse vivo hoje, mandava todo mundo parar com isso. Mandava parar com essa abominação de estar orando para ele. Ok? Ok? Pedro levanta ele na hora de dizer: eu sou homem igual a tu. Não ore para mim não, viu? Pedindo coisa a mim não. Eu não sou São Pedro não. Eu não faço milagre não. Eu não faço nada disso não. Só quem faz isso é Jesus Cristo. Tudo tem que ser direcionado a Jesus Cristo. Fora disso, não vem de Deus. Qualquer pessoa que você pedir que não for Jesus, que não for o Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, é fora de Deus, viu? Você está tomando seus próprios caminhos. Deus não lhe mandou você fazer isso, não. Deus não mandou você orar pedindo a Pedro, nem a Tiago, nem a João, nem a ninguém. Pedro prova isso. E Pedro ordenou que não se fizesse isso. Nem fizesse imagem dele, nem pedisse a ele. Tudo isso é errado. Você só faz se você quiser. É errado. Está errado. Mas Cornélio era novo para ele. Por isso que ele fez aquilo. Mas assim que Pedro levanta ele, que diz a ele: eu sou homem igual a tu, rapaz. Só se ajoelha diante de Deus. Só se pede as coisas a Deus. Somente. A nenhum você vai pedir nada não. Aí, explicando. Pedro foi explicando a Cornélio. Cornélio já foi entendendo, né? Aí já direcionou a coisa. Aí entrou com Cornélio na casa dele. Quando entrou, aí estava a família de Cornélio toda reunida ali. Pedro olha todo mundo reunido. Por que, Cornélio? Todo mundo aqui reunido, toda a tua família. Olha, Pedro, foi o seguinte: eu estava orando e apareceu o anjo do Senhor e disse a mim que mandasse chamar você para você nos ensinar o caminho da salvação. Porque apesar das minhas boas obras, apesar das minhas orações, apesar das minhas penitências, apesar de todas as minhas coisas, ainda não era o caminho para me salvar. E você iria me ensinar como conseguir a salvação. O anjo disse isso. Por isso eu chamei minha família toda, para todo mundo ouvir. Que eu quero que todos saibam o que é que você tem para nos dizer. Antes disso, irmão, Pedro tinha, como nós vimos, Pedro tinha visto aquela visão dos céus, quando ele estava na hora de meio-dia orando ao Senhor, ainda quando estava lá em Jope, desceu do céu um lençol com vários animais dentro. Inclusive tinham animais dentro que era proibido pela lei de Moisés. Era proibido para Pedro, era proibido para os judeus.
Aqueles animais não podiam ser comidos. Era a lei de Deus. Mas uma voz do céu dizia a Pedro: Pedro, mata e come. Pedro na mesma hora respondeu: não, Senhor, jamais eu vou comer comida imunda ou animais proibidos pela lei do meu Deus, pela lei de Moisés. Pedro estava correto. Pedro estava correto em dizer isso ao Senhor. Só que o Senhor estava quebrando essas barreiras. A lei já estava terminando, estava começando agora a graça. Agora, irmãos, não era mais só o povo judeu. Agora era a igreja, o organismo vivo composto de todos os povos, raças, tribos e nações da terra. A lei tinha parado ali. Agora não. Qual é a resposta dos céus que vem para Pedro? Nunca mais faça imundo ou proibido aquilo que Deus purificou e liberou, porque Ele é o mesmo que proibiu, também é o mesmo que pode liberar. Pedro estava encucado com esta visão. Porque Deus disse que agora poderia comer? Aquilo que na lei estava proibido era porque a lei já tinha parado. Agora é o período da graça, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, pela oração, tudo é santificado. Tem mais isso não de imundo, não de proibido, não. Pela oração é santificado. Mas ficou ainda umas regras que nós vamos ver a partir de agora no Evangelho. O próprio Pedro, a própria igreja vai ensinar novas regras que podem ser feitas. Mas ali da lei de Moisés acabou-se. Animal que não podia ser comido, através da oração, agora pode se comer. Mas Deus queria provar algo muito maior, que era que a salvação agora não só era para os judeus, era para os gentios, ou seja, era para o resto dos povos do planeta também. E é aí, na casa de Cornélio, junto com toda a família de Cornélio, que não eram judeus, que Deus começa a introduzir dentro da sua igreja e começa a derrubar a barreira de separação. Agora todos podem ser povo de Deus. Antes só era povo de Deus o povo de Israel, o povo judeu. Mas agora não. Todos os povos agora podem aceitar Jesus Cristo como Salvador e se tornar filho de Deus por adoção. Se tornar filho de Deus, povo de Deus. Então, quando Pedro escuta isso de Cornélio e se lembra da visão que ele disse, que Deus disse a ele: não diga que é proibido ou imundo aquilo que Deus passou a purificar agora. Foi Deus que proibiu, mas agora Deus está liberando. Foi Deus que disse que somente Israel era o povo de Deus, mas agora não, Ele está liberando e povos de outras nações podem fazer parte da igreja agora. Pedro entendeu isso. Quando Pedro entende isso, o que é que acontece? Pedro começa agora a dar um discurso para aquela plateia que está ali, de pessoas que não são judeus. Sim, com Pedro, lá da cidade de Jope, veio também alguns irmãos que eram judeus legítimos também. Eles estão ali, junto com Pedro, vendo aquilo tudo. E o que é que acontece, irmãos? Aqui a barreira de separação começa a ser derrubada. Porque Pedro começa o seu discurso, os irmãos de lado dele, os irmãos judeus do lado dele, E na frente dele, todo o povo que não era judeu, a família de Cornélio junto com Cornélio. E Pedro começa a dizer: todos vós já ficaram sabendo da palavra que Deus se divulgou nesses últimos dias, por toda a Judéia. Mas, ele diz: reconheço que, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. E ele me disse que me provou numa visão que eu não posso mais fazer essa separação. Agora, da igreja do Senhor, podem fazer parte de todos os povos. Porque Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a Israel, falando do Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo é o Senhor de todos, tanto dos judeus como de todos que não são judeus, que são vocês. Não pode um homem como eu, judeu, é proibido pela minha religião, pela lei, estar numa casa de pessoas que não são judeus. Mas eu estou aqui, porque Deus está quebrando essa parede de separação. E todos vós já ficaram sabendo da palavra que se divulgou nesses dias, de toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, há uns anos atrás. A forma como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Esse mesmo Jesus Cristo andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, em Jerusalém.
E o povo judeu, junto com os romanos, tiraram-lhe a vida pendurando ele na cruz. E este mesmo Jesus Cristo, Deus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e concedeu que ele aparecesse não ao povo todo, mas somente a nós, os escolhidos. Por isso, o mundo não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, porque ele não apareceu para todos, apenas para os seus seguidores, e ordenou que ele pregasse o evangelho da paz. Os chefes religiosos, se aproveitando disso, disse a grande mentira dos judeus, que nós, os discípulos, fomos de noite no sepulcro de Jesus Cristo, tiramos o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Mas isto é mentira, está provado agora, através dos milagres e sinais que estão acontecendo pelo nome de Jesus Cristo. Ele não está aqui, mas usando o nome dele, nós estamos fazendo sinais, milagres, maravilhas, confirmando que ele ressuscitou. Por isso, temos a certeza da verdade conosco, porque ele, Jesus Cristo, nos mandou pregar e testificar que ele foi constituído por Deus. Ou seja, foi dado este poder a Jesus Cristo de ser o juiz dos vivos e dos mortos. É desse Jesus Cristo que todos os profetas da lei de Moisés falou e provou. Ele é o Salvador, o enviado de Deus, o Messias de Israel, e que todo aquele que crê nele receberá o perdão de seus pecados para a salvação. Quando Pedro termina de dizer isso, quando ainda está discussando, irmãos, o vento veemente tomou conta daquela sala. O Espírito Santo desceu sobre aquele pessoal que não era judeu. E todos começaram a ser cheios do Espírito Santo, falar em outras línguas espirituais. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Os judeus legítimos que tinham vindo junto com Pedro ficaram de boca aberta, espantados com aquilo. Como pode as pessoas que não são judeus receberem o dom do Espírito Santo? Ficaram ali atônitos. E Pedro olhando para eles, e vendo eles falando em línguas estranhas, vendo eles sendo batizados, cheios do poder de Deus, olhou para os judeus legítimos. Pedro olhou para os judeus legítimos e disse a eles: porventura pode alguém recusar o batismo nas águas para estas pessoas? Elas aqui foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu para negar o batismo nas águas a eles? Então Pedro ordenou que todos fossem batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro não cometeu nenhum erro, irmãos, diferente de muitos outros que cometem esse erro, de alguém se converter e ele não o batizar nas águas. Dizem eles que é para pegar experiência, para depois ser batizado nas águas. O batismo não se pode negar a nenhum daqueles que aceitem Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, porque o batismo nas águas, o sagrado batismo, é a confirmação de que ele está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. O batismo nas águas não é detentora de uma religião, de uma denominação evangélica, não, para eles batizar quando eles quiserem e bem entender, não. O batismo nas águas tem que ser ministrado a todos que se converterem. Nós observamos até agora todos os que se converteram, os apóstolos batizando na hora. Depois é que vai ver o discipulado, depois é que eles vão crescer na fé, mas primeiro eles são batizados. Porque o batismo não é uma vez só. O batismo, no batismo, não pode haver regras, não pode haver normas. Há pessoas que estão pegando o batismo, estão fazendo com que os membros façam promessas, façam juramentos. Mais ou menos assim que acontece em alguns batismos. Não são todos, mas em alguns batismos está acontecendo isso, em algumas denominações. Você promete servir a doutrina da denominação, os costumes, aquilo que nós ensinamos. Aí a pessoa diz: sim, prometemos. Aí ele diz: então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eles incluíram dentro do batismo juramento que o irmão tem que fazer pela religião dele, pela denominação dele, pelos costumes dele. Eles prendem debaixo do juramento, eles forçam a ter que seguir porque prometeu. Quando na verdade Jesus Cristo, os apóstolos, não mandou ninguém fazer juramento na hora do batismo. O batismo é sagrado. O batismo é uma entrega da pessoa para Jesus Cristo e não para a denominação, para costume de homens. Então, eles prendem debaixo de doutrina e costume de homens o irmãozinho ali, inocente.
fica jurando diante de Deus, seguir o costume dele. Na hora do batismo, irmão, na hora do batismo, é duas coisas que podem acontecer. Tem que ser por imersão, a pessoa tem que ser pega, ela tem que ser colocada debaixo da água. Tem que ser colocado debaixo da água, porque significa que a pessoa está morrendo. A vida dela, a vida velha dela está morrendo. Ele está deixando o que ele fez até ali, está deixando para trás, morreu. Bota debaixo da água, morreu. E depois levanta, o irmão que está batizando, levanta ele. Quando o irmão levanta ele, ele está nascendo para uma nova vida, está nascendo para Jesus Cristo. Isso é sagrado. Não há promessa, não há juramento aí. E a pessoa diz as seguintes palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou pode dizer simplesmente: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E levanta. Por que eu disse essas duas fórmulas, irmãos? Porque há um grande debate teológico muito acirrado sobre isso. Qual a fórmula correta do batismo? Eu já disse que o que está errado é você fazer alguma promessa ou juramento na hora do batismo das águas. Errado é você não batizar uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo, com o pretexto de que ela precisa pegar a experiência. Ela vai pegar a experiência depois que ela for batizada. O batismo das águas não tem nada a ver com a pessoa pegar a experiência.